Olá pessoal, meu nome é Felipe José Esquivinin e hoje realizarei a apresentação de um seminário referente à disciplina de Teoria Econômica ministrada pelo professor Robert Ávila. Bom, então o objetivo dessa apresentação será analisar a proposta de reforma do imposto de renda apresentada pelo governo federal de 2021, por meio do projeto de lei número 2337, conhecida também como segunda etapa da reforma tributária. Essa proposta, então, ela previa algumas mudanças significativas para esse sistema, como, por exemplo, a alteração na tabela do imposto de renda da pessoa física, redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, tributação sobre lucros e dividendos, fim da dedução dos juros sobre capital próprio, reformulação da tributação de fundos de investimento e ajustes em normas de apuração, pagamento e regras contábeis. Vale destacar que a primeira etapa da reforma ela unificou o PIS e a COFINS em um EVA federal chamado Contribuição sobre Bens e Serviços. Porém, o projeto de lei 2337 de 2021 passou por uma tramitação bem difícil. As várias mudanças feitas no Congresso acabaram mudando bastante o texto original e enfraquecendo o apoio político. Mesmo assim, o debate técnico ele avançou e o capítulo abordado, então, ele aprofunda o diagnóstico do sistema atual e acaba propondo caminhos para tornar o imposto de renda mais progressivo e mais eficiente no país. O sistema brasileiro de imposto de renda ele tem baixa progressividade e alta tributação sobre o trabalho, o que acaba incentivando o planejamento tributário e gerando, então, distorções. A tabela atual do imposto de renda pessoa física, que está congelada desde 2015, tem 4 faixas, que seriam elas 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Segundo a Receita Federal, a gente tem cerca de 10 milhões de contribuintes isentos e 19,7 milhões tributados. Então, quando a gente soma a tributação previdenciária com o imposto de renda, a carga total sobre o trabalho ela chega a quase 55%, enquanto a média da OCDE é 44,5%. E esse número é ainda subestimado, porque não inclui o FGTS nem as contribuições ao Sistema S. E mesmo com alíquotas nominais progressivas, o sistema ele acaba sendo regressivo no topo da renda. O que isso significa? Os mais ricos proporcionalmente pagam quase o mesmo que quem está na classe média. Referente então à pejotização, ela surge justamente por causa dessas distorções. Muitos profissionais e empresas transformam vínculos de trabalho em contratos entre pessoas jurídicas para pagar menos impostos. Isso acontece porque o sócio não paga contribuição sobre a folha. O lucro presumido ele é baixo para serviços, então cerca de 32%, e lucros e dividendos são isentos. Entre o ano de 2007 e 2019, os lucros e dividendos pagos a pessoas físicas subiram de 4% para 6,5% do PIB e mostram que a renda do trabalho está virando renda do capital. Bom, referente à estrutura geral da proposta de reforma, o projeto ele busca corrigir essas distorções em 5 frentes principais, que seriam elas: renda do trabalho, novas alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica, juros sobre capital próprio, tributação de lucros e dividendos e tributação de fundos de investimento. Agora falando sobre as mudanças no imposto de renda da pessoa física, o projeto ele ampliava a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.500, um aumento de 31%. Com isso, o número de isentos subiria de 10,7 para 16,3 milhões de contribuintes. Essa correção basicamente recompunha o valor real de 2015, já que a tabela está defasada há anos. Em relação às novas alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica, então, a ideia inicial era reduzir a alíquota básica do imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023, mantendo os 10% adicionais sobre lucros acima de R$ 20 mil por mês.
Assim, a alíquota combinada do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica mais CSLL cairia de 34% para 29% em 2 anos. A meta era alinhar o nosso país aos padrões internacionais sem reduzir de fato a arrecadação total. Referente aos juros sobre o capital próprio, então, o projeto acabava com a dedução dos juros sobre capital próprio, alegando simplificação e mais equidade. Apesar de o juro sobre capital próprio ter sido criado para equilibrar o custo de capital próprio e o de terceiros, ele acabou gerando distorções e alto custo fiscal. Então, a extinção ela buscava reduzir brechas de planejamento tributário. Agora falando um pouquinho sobre tributação de lucros e dividendos. Aqui está uma das mudanças mais simbólicas, tá? A volta da tributação sobre lucros e dividendos com alíquotas de 20%. Haveria, então, isenção de micro e pequenas empresas e alguns investimentos estrangeiros estratégicos, tá? Essa medida ela aumentaria a progressividade e desestimularia a pejudicialização, além de alinhar o Brasil às práticas internacionais. Sobre tributação de fundos de investimento, então, de maneira bem breve, a proposta ela buscava unificar a tributação entre fundos de curto e longo prazo para simplificar as regras e reduzir as distorções. O impacto estimado era de 11 bilhões de reais, mantendo isenções para LCI, LCA, CRI e poupança. Agora sim, falando sobre a análise geral e os impactos fiscais. De maneira geral, a Receita Federal ela projetou impacto fiscal neutro. O que isso significa? Que a reforma redistribuiria a carga entre os grupos, mas sem aumentar a arrecadação total. Isso, por um lado, ele evitava desequilíbrio nas contas públicas, mas, por outro, limitava o efeito redistributivo e acabou gerando resistência política, principalmente da classe média. Partindo para as considerações finais, então, o projeto ele trouxe avanços técnicos importantes, sim, como aumentar o custo da pejotização, elevar a tributação sobre rendas mais altas e aproximar o Brasil dos padrões internacionais. Mas ainda ficaram distorções estruturais, especialmente nos regimes de lucro presumido e o Simples Nacional. Alguns estudos mostram que o impacto redistributivo do texto aprovado seria pequeno, reduziria o índice do Gini em apenas 0,2% por causa da isenção criada durante a tramitação. E o capítulo, por fim, então, ele conclui que, apesar das limitações, o debate ele é fundamental para modernizar o sistema tributário e tornar o imposto de renda mais justo e mais eficiente. E, enfim, pessoal, o sucesso de uma reforma como essa, ela depende de decisões políticas e técnicas bem integradas, que só assim vai garantir um sistema mais justo, transparente e sustentável, de certa forma, tá? E sobre as referências, o capítulo abordado foi a proposta de reforma do imposto de renda, diagnóstico e análise, capítulo 5 do livro Progressividade Tributária e Crescimento Econômico. É isso, espero que tenham gostado, agradeço pela atenção de todos e até mais.